Abra suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Livro de Apocalipse, o capítulo de número 5. A igreja que encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. A visão do livro do Cordeiro. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Nazaré, recebe teu Filho do céu, Pai, tirado da Pai, que o teu Espírito, Senhor, vai ajudar a ministrar a mensagem. Que toda palavra que sai da boca dele venha ser guiada pelo teu Espírito Santo e venha ser, Senhor, de inclusão para os nossos corações. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai. Continue usando o teu Filho, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, sabemos que o livro de Apocalipse ele é considerado como o livro da revelação. Observamos que diante de livros da Bíblia a gente observa algumas revelações sobre o que vai acontecer ou o que está acontecendo na nossa humanidade. Porém, observamos que este livro ele é repleto, ele é recheado de revelações do Senhor, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer com nós. Observamos então que quem escreve este livro é João. João que é arrebatado até o terceiro céu e tem essas visões extraordinárias do Senhor. Mas bem sabemos que João ele não é o único homem que é arrebatado ao terceiro céu para ver essas visões, ouvir essas coisas do Senhor. Sabemos que Paulo, ele também é arrebatado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar que ele é levado ao terceiro céu. Mas o que é o terceiro céu? Bem sabemos que existe o primeiro céu, o qual a gente sai aqui fora, a gente pode ver, que é chamado de céu atmosférico. Ou seja, lá a gente chega com um avião, com um helicóptero, coisa assim que a gente pode enxergar com os olhos humanos. O segundo céu, ele é considerado como o céu cósmico, ou seja, o universo. Para chegar lá, é só com um foguete, com um telescópio, aí a gente pode chegar nesse segundo céu. Só que o terceiro céu, aí é mais complicado. O terceiro céu é a casa de Deus. Aí para entrar lá, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer um. Então a gente observa que esses dois homens têm essa oportunidade de ouro de entrar na casa do Senhor. Mas deixa eu falar uma palavra para ti, pro teu coração. Muitas das vezes tu entra aqui, tu sai daqui também e tu não ganha uma bala. Tu sai aqui no mundo físico, tu não está ganhando uma bala. Mas deixa eu te falar, no mundo espiritual, o Senhor está assinando o teu carimbo para o terceiro céu. Ele está te dando a oportunidade de viver a vida eterna com Ele. Ei, tu não vai ver só o primeiro, tu não vai ver só o segundo, mas tu vai poder morar no terceiro céu do Senhor. Glória a Deus. Paulo nos relata que conhecia um homem há 14 anos em Cristo. Se no corpo, não sei. Se fora, não sei. Deus o sabe. E este homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito dizer. E aí eu parava e fazia uma menção comigo. Tu já imaginou? O pregador chega aqui e fala assim: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu ouvi palavras inefáveis, mas que ao homem não é lícito dizer. Tu já pensou a curiosidade que a gente ia ficar? Saber que a pessoa ela teve o prazer de ser arrebatada até o terceiro céu, mas ela não pode saber o que aconteceu. Mas aí o Senhor, ele vem e levanta outro. Aí levanta João. E quando João é arrebatado lá na ilha de Patmos, o Senhor fala assim: João, tudo quanto tu vê, tu escreve. Então João, eu vejo comigo João entrando e escrevendo Apocalipse 1, 2 e assim vai indo. João
Quem era João? Era um discípulo que andou com Jesus. João, ele foi aquele homem que teve o prazer de reclinar a cabeça sobre o ombro de Jesus. Eu imagino João podendo ouvir os batimentos de Cristo. Pensa que honra tu poder escorar tua cabeça no ombro do Senhor e poder ouvir os seus batimentos. Aí a gente observa que João, além disso, ele foi um homem que andou ao lado do Senhor. Foi um discípulo, um dos mais amados, com mais intimidade com o Senhor. Ele pôde ver o Senhor curando, o Senhor libertando, o Senhor salvando. Só que chega um determinado momento em que ele vai com o Senhor lá no Getsemane. E aí entra uma parte que é muito triste. Porque eles chegam lá no Getsemane, após o Senhor ter instruído os discípulos, ele fala assim: vamos ao monte. E levando os discípulos, ele resolve chamar 3 para orar com ele: Pedro, Tiago e João. E esses 3 homens, eles sobem ao monte para orar com Jesus. E de repente o Senhor olha para eles e fala assim: eu estou muito angustiado, eu estou muito aflito, a minha alma está muito angustiada. Sabe, eu paro e penso, é muito normal tu chegar numa pessoa e ela falar assim: eu estou triste, eu estou angustiada. Porque nós passamos por isso, por angústias, por tristezas, às vezes é na família, às vezes são tantas coisas que nos deixam tristes, uma palavra. Só que tu imaginar de um ser celestial falar: eu estou triste, eu estou angustiado. É verdade. E aí eu parava e pensava: mas por quê? Por que ele estava triste? Por que ele estava angustiado? Só que eu entrava numa reflexão muito profunda, e eu peço que tu entenda isso agora. Tira a distração, tira tudo que está te movendo da minha palavra, mas ouve a palavra do Senhor. Pensa comigo, o Senhor naquele momento, ele pensa, ele fecha os olhos, e ele pensa assim: há um tempo atrás, eu estava lá na glória, eu estava lá em cima. E de repente, o Senhor ele começa a olhar para a humanidade e vê que entre o pecado, e a gente bem sabe que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se tu peca, tu tem que morrer. E o Senhor ele fala: não, eu não posso deixar assim. Aí o Senhor vai lá e cria um tabernáculo. O Senhor cria um tabernáculo, e este é para fazer sacrifício. O tabernáculo, lá no lugar santo dos santos, vinha o sumo sacerdote e fazia o sacrifício de um cordeiro. Este cordeiro, ele pagava o pecado de todo aquele povo. O sangue do cordeiro valia como o pecado de todo aquele povo. A cada uma vez no ano, o Senhor se manifestava. Aquele homem entrava com o cordeiro e sacrificava. E o pecado de todo aquele povo era pago. E assim vai indo, e continua por um certo tempo. Só que eu observo, eu paro e penso, uma outra conversa. Eles param e pensam assim: mas Senhor, isso ainda é pouco. Sabe, a gente está sacrificando um animal, mas a gente precisa de um homem para que pague esse pecado, que nasça e morra sem morte, sem pecado. Que ele possa nascer e morrer sem o pecado. Ele fala: é verdade, filho, mas quem que a gente pode levar? Não sei, Senhor. Bom, filho, eu já levantei Moisés, eu já levantei Abraão, eu já levantei Isaac, eu já levantei Jacó, mas nenhum deles conseguiu. Ele fala: é verdade, Senhor, mas vamos tentar diferente. Vamos escolher alguém daqui. Mas quem, filho? Quem vai ter essa autoridade para descer entre os homens? Quem vai se humilhar, descer lá? Ele fala: pai, eu vou. Você, filho? Não, eu vou. Mas por que você? Vão te humilhar? Vão te bater? Vão te cuspir na cara? E isso não vai ser o suficiente. Além de você se entregar, muitos vão duvidar ainda de você. Muitos vão te criticar, vão dizer que tudo isso é mentira, que isso tudo é uma farsa. Tem certeza? Pai, por uma alma eu desço. Porque se uma alma vale mais que toda a riqueza da face da terra, se um dele se converter ao meu pé, é o que importa para mim. E aí o Senhor ele se desprende, ele desce lá da glória. E sabe, existem muitos milagres, mas um ser descer e habitar entre pecadores, isso é mais que milagre. O Senhor ele desce, e do ventre de uma virgem, do ventre de Maria, ela dá à luz a este menino. Este menino ele nasce e ele começa a encantar a todos. Muitos não acreditavam que ele era o Messias, mas ele fazia a obra. E aquele homem, ele começa a trabalhar de carpinteiro com seu pai. E trabalhando, e de repente ele atinge os 30 anos de idade, e ele vira mestre.
ele vira mestre, ele vira professor. E ele começa a pregar, ele tem seus discípulos que são seus alunos, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a salvar, ele começa a fazer a obra do Senhor. Só que passa um tempo e aí ele chega no Getsemane. E tudo isso que eu falei é para fazer uma reflexão do que passou na cabeça do Senhor. Porque se é o Deus de ontem, hoje, eternamente, eu tenho certeza que naquele momento de angústia, ele pensou em tudo isso que passou, no que estava acontecendo e no que ia acontecer. Então, de repente, o Senhor passou um filme na cabeça e ele se declara aos discípulos: eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. E tu imagina, às vezes é difícil a gente falar uma palavra para alguém assim, como nós, normal. Imagina agora tu falar com um ser desse. O que eu vou falar? O que eu vou falar para animar esse homem? Não tinha palavra. Então ele vai orar. Ele ora e ele vai dizer que conforme passa o tempo, ele é preso. Chegam os soldados e o prendem. Por quê? Porque era o caminho dele. Ele chegou, os soldados chegam, prendem a Jesus. E aí este homem ele é levado a Pilatos. Pilatos olha e não vê, ele não vê erro naquele homem. Ele não vê algum pecado, alguma coisa que poderia aprisionar aquele homem. Ele lava as mãos e manda para Herodes. Aí Herodes, ele vê e não tem nada. Herodes começa a interrogar o Senhor e o Senhor não fala nada. Então os soldados começam a bater nele, mas ele sofre em silêncio. Ele não fala nada. Ele apenas apoia. Quantas das vezes a gente bate o pé na cadeira e já dói, já murmura? Quantas das vezes alguém fala alguma coisa, a gente já murmura, não gosta? Às vezes o dia está meio nublado, a gente já fala alguma coisa. Sabe, para nós, às vezes tudo é motivo de reclamação, mas ele estava apanhando por algo que não era dele. E ele sofreu calado. Em meio a cada chute, em meio a cada tapa na cara, ele fechou a boca. Porque ele não desceu aqui para agradar o homem, ele veio aqui para fazer o propósito dele. E naquele momento, ele se fecha. E a cada chute, ele se fecha. E aí, de repente, Herodes fala: olha, não sei, eu vou lavar minhas mãos. Manda para Pilatos de novo. Pilatos, ele olha, ele fala: eu vou fazer um julgamento. Aí ele coloca Barrabás e Jesus. Estes dois homens vão entrar num julgamento pelo povo agora. E nesse julgamento, Pilatos ele fala: olha, por que vocês querem sacrificar este homem? Ele não tem pecado. Mas o povo fala: crucifica, crucifica, crucifica ele. Mas ele não tem erro. O que vocês estão vendo nele? Não importa, crucifica, crucifica ele. Então a palavra nos relata que o Senhor ele vai. Barrabás é solto, o ladrão é solto, e o Senhor, puro, sem pecado, ele é o que vai seguir a via dolorosa. E aí o Senhor ele vai, e quando ele começa a seguir aquela via, já começam os açoites, já começam a bater nele. Sabe que é interessante que enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava assim: olha, quantas das vezes a gente está sofrendo e a gente está reclamando, mas ele sofrendo, ele não reclamou. Ele entra naquela via e começa a caminhar, tomando os açoites, as humilhações. Deixa eu falar uma coisa pro teu coração. Muitas das vezes, aí dentro do teu coração está doendo. Às vezes a vontade de parar, às vezes a vontade de desistir, às vezes a vontade de que não vai dar certo. Surge uma preocupação, surge algo que quer te fazer parar. Talvez tu pense que teu ministério não vai mais para frente, que a tua família não tem solução. Talvez tu está vendo aquela dificuldade, tu não está achando solução. Tu está num momento travado, tu está numa guerra travada. Mas agora tu pensa ele, sofrendo por algo que não era dele, ele continuou. Ele não murmurou, ele continuou. Sabe, não é momento, igreja, da gente reclamar pelas dificuldades que nós passamos, mas é momento de continuar caminhando. Porque no momento que ele mais estava sofrendo, ele continuou caminhando. É interessante que aquele chicote que batia nele era considerado, o nome dele é Azorrag. Agora pensa comigo, imagina um chicote com 8 tiras. Nessas tiras, cada ponta tinha um osso de carneiro, assim. A cada chibatada, ele grudava e arrancava a pele. A cada chibatada era um buraco. Tu imagina quanto de sangue que saiu? E não foi uma chibatada, não foi duas,
cada chibatada, eles puxavam aquilo. Mas ele não merecia isso. Ele não tinha nada, mas ele se fechou e ele continuou. E a chibatada vinha e a pele arrancava. E ele continuou. A chibatada vinha e ele continuava. Mas aí não parecia pouco. Eles veem e falam: não, tá muito pouco. Eu vou botar uma coroa de espinho na cabeça dele. Espinhos com média de 6 a 10 centímetros atravessando a cabeça dele. Mas ele não merecia. Só que naquele momento ele ainda ficou calado. Tu imagina a chibatada, a dor que era. E no momento que ele ia jogar o grito pra fora, ele segurou pra dentro. Sabe por quê? Por causa de mim e por causa de vocês. Por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. A dor que era pra ser pra fora, ela ficou pra dentro. Ele sofreu calado. A cada chibatada, a cada tapa, a cada cuspida na cara, ele engoliu aquilo. Pensa quando a mãe bate na gente, que a gente está errado, ela fala assim: engole o choro. Não é difícil engolir, mas a gente estava errado. A gente tinha que merecer. Só que eles, sem merecer, eles estavam batendo nele e ele segurou para dentro aquilo. Aí ele está caminhando, ele está sofrendo, estão humilhando ele. E de repente ele cai. Ele cai com aquela blusa no chão. Só que quando ele cai, vem um certo sirineu. E esse sirineu, ele levanta ele. Sabe, igreja? Vamos trocar os valores agora. Imagina que naquela via, quem está caminhando é você. E você está caminhando e tu está sofrendo. Tu está sofrendo as humilhações. Muitos estão te olhando e estão te julgando. Tu está sofrendo tudo aquilo. Estão te dando tapa na cara. Só que vamos botar o lado espiritual. Tu está sofrendo todas essas coisas. Tu está caminhando e tu está sofrendo. E aí tu cai. Sabe o que é interessante? É que quando ele cai, ele sabia onde ele estava. A gente, quando a gente cai, o importante não é saber o tamanho da queda, mas é saber aonde tu caiu, para tu se consertar e levantar. Aquele sirineu, agora vamos trocar os valores, como eu disse. Quem está carregando a cruz é você. Aquele sirineu é Jesus Cristo. Ele está te falando assim: embora a tua caminhada está sendo difícil, embora tu tropece e caia, o importante não é saber que tu caiu. O importante é saber aonde tu caiu e saber que eu vou estar do teu lado para te levantar e se ele cai. O sirineu chega e ajuda ele. Fala: ei, tu não vai parar aqui. Tu já caminhou tudo isso. Vamos em frente. Igreja, uma mensagem pro teu coração: não para agora. Não entrega agora. Ei, não é momento de entregar. Não é momento de largar ministério. Não é momento de largar família. Não é momento de largar sonho. Não é momento de largar projeto. Ei, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No momento mais difícil Ele está ensinando: ainda que tu caia, levanta e marcha, porque tu é guerreiro de Cristo, tu é soldado de Cristo. E soldado não marcha para trás, soldado marcha para frente. Isaías 53, ele nos relata assim: tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as suas pisaduras nos trouxe cura. Para e pensa. Fecha o teu olho comigo por um minuto. Fecha o teu olho e pensa agora. Ignora tudo que está lá fora e só pensa. Pensa o Senhor caminhando com aquele açoite, com aquele chicote batendo e arrancando a pele. Pensa o quanto doeu. Pensa Ele sofrendo calado por mim, Ele sofrendo calado por você. Pensa, igreja, sabendo que aquele lugar era para ser nosso, mas Ele foi por você. Pensa a chibatada, pensa o quanto dói. 8 tiras de carneiro atravessando a tua pele, fazendo buracos. Às vezes quando tu bate o dedinho no canto da mesa dói. Agora imagina esses ossos entrando na tua pele. Mas isso foi por amor. E no silêncio, cada pisadura que Ele dava, imagina Ele te curando.
Ele está dizendo assim, ó, enquanto tu fecha os olhos, eu estou trabalhando aí dentro. Aquele teu sonho que tu pensou que estava morto, eu estou pisando. Ei, olha só, olha a pisadura de Jesus passando na tua vida. Olha ele curando, olha ele te salvando. O sonho está morto, não está morto. Talvez estava morto. Quando tu entrou aqui, ele estava morto. Mas agora ele está dizendo assim, eu estou dando vida por ti. Aquilo que tu deixou no teu coração, guardado lá fora, tu entrou aqui, ele está botando vida de novo. As pisaduras dele estão curando, as pisaduras dele estão te salvando. Aquilo que estava morto, ele está te dando vida. Pelo sangue que verteu, pelo sangue que caiu no chão, ele está te erguendo hoje. Não desiste, não larga. Ei, os planos do Senhor para a tua vida são bem maiores, sabe? Tu nunca vai conseguir entender o trabalhar de Deus na tua vida, porque é algo extraordinário. É tu saber que cada sangue que estava correndo dele era por mim, era por você. Era saber que desde aquelas pisaduras ele estava vendo você sentadinho aí, podendo adorar, podendo glorificar. Eu não vou pedir glória, dá glória se tu quiser pro Senhor, dá glória se tu quiser, porque ele se entregou, foi por nós. O pecado era para ser nosso, a cruz era para ser nossa, mas ele deitou naquele chão por nós. Sabe, igreja? A gente, adulto, a gente tem 206 ossos no nosso corpo. E Jesus, em meio a tudo aquilo, ele não quebrou um osso. E se você tem dúvidas, pode abrir tua Bíblia comigo, em Salmos 22, 17, vai falar assim: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. 206 ossos, em meio à chibatada, ao tapa, ao soco, não quebrou um. Sabe por quê? Porque isso já estava escrito antes de mim. Antes de você nascer, Deus já escreveu na tua vida. Não se preocupe com o que está acontecendo agora. Ele escreveu, ele vai cumprir. Não se preocupe, 206 ossos, em meio ao tapa, ao chute, não quebrou. Ei, tu acha que o teu sonho vai ser frustrado? O Senhor já escreveu a vitória na tua vida. Tentam dizer, não é bíblico, mas fala assim, que eu não estava no Éden, então eu não merecia a morte. Mas verdadeiramente, nós não estávamos naquela via, então nós não merecíamos a salvação, mas por amor Ele nos dá a salvação. Aí eu imagino, pastor, chegando no fim da minha mensagem já, igreja, ele chegando lá em cima para ser crucificado. Mas sabe, muitos pensam que o prego, ele foi aqui, só que aqui rasga. O prego, ele foi aqui, ó, aqui no meio. Não foi na mão, na palma da mão, foi aqui no meio. Naquele momento em que ele está assim, eu imagino o inimigo olhando para ele. Ó, ganhei mais um. Eu ganhei de Moisés, eu ganhei de Abraão, eu ganhei de Isaac, eu ganhei de Jacó. Jesus, filho de Deus, eu ganhei também. Olha aí, ó, crucificado. A vitória é minha. E o Senhor, quando ele dá aquele último suspiro e entrega, eu imagino ele fazendo assim, ó. Eu tô subindo, mas daqui 3 dias eu volto. Eu não vou ficar, daqui 3 dias eu volto. Então a palavra nos relata que ele sobe. E dá 3 dias ele volta e pega o corpo dele. Só que eu imagino que naquele momento em que ele está subindo, o inferno ele faz uma festa. Falou, meu, nós vencemos. Todos que tinham nós vencemos. Nós somos os bravos. Não tem ninguém. A gente é o melhor. O inferno faz uma festa. Só que aí vem Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 55. Onde está, a morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? A vitória de Cristo. Sabe por quê? Tem um dizer, pastor, que ele diz assim, que o fogo é forte, só que a água, ela apaga o fogo. Ah, então tu quer me dizer que a água é forte? Sim, a água é forte. Mas aí vem o vento e espalha a água. Ah, quer dizer então que o vento é forte? Sim, o vento é forte. Mas aí vem a montanha e acaba com o vento. Então quer dizer que a montanha é forte? Sim, a montanha é muito forte. Mas aí vem o homem e destrói a montanha. Quer dizer então que o homem é forte? É, mas aí vem a morte e mata o homem. Ah, então quer dizer que a morte é forte, que a morte é vitoriosa. Mas deixa eu te lembrar, teve um que desceu lá do céu, veio e se fez homem, e ele venceu a morte.
Lembra aquele cordeiro que ia ser sacrificado pelo sumo sacerdote? Lembra aquele cordeiro que eu falei no início? Que pagava pelo sangue? Aquele cordeiro, ele pagava o pecado só daquele povo. Só que quando Jesus ele se entrega, ele não pagou o pecado só meu, só do pastor Sérgio, só do pastor Luiz, só do presbítero Alexandre. Não. Ele pagou o pecado de toda a humanidade. Porque se o salário do pecado é a morte, ele morreu sem pecado, então ele venceu a morte. Então ele tem a chave do mais profundo abismo, porque ele venceu. E sabe por que ele venceu? Para hoje eu poder estar aqui dando glória para ele. Para hoje ver os teus pecados, estar aqui dando glória para ele. É verdade. Aí eu entro no final da minha mensagem. Lembra da mensagem que eu li? Que João estava lá no céu, na glória. E aí João, eu vejo João entrando num desespero emocional, pensando assim, meu Deus, quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai abrir esse livro? E ele começa a chorar e a lágrima desce e o desespero entra. Só que veio um ancião e fala assim, João, não chores, João. Eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, e ele tem o poder para desatar o livro, para abrir o livro da vida. E deixa eu terminar, sabe o que tem lá no livro da vida? Lá na destra do Senhor, tem o teu nome, tem o meu nome. O teu nome está na destra do Senhor. Ele é o leão, ele veio como um cordeiro, ele morreu, mas ele vai voltar um dia. Como um leão. Igreja, fecha os teus olhos novamente, por favor. Por favor, fecha os teus olhos. Eu só quero fazer esse pedido. Deus tinha colocado no meu coração. Se alguém aqui quer pôr o nome no livro da vida, quer se reconciliar com o Senhor, a igreja, em nome de Jesus, fica com os olhos fechados. Aquele que sentiu e que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aceitar Jesus não é se batizar. Aceitar Jesus é simplesmente tu escrever o teu nome lá no livro da vida. Se um de vocês, igreja, se um de vocês sentiu essa mensagem e quer aceitar Jesus, a igreja com os olhos fechados ainda, eu te convido a abrir os olhos e vir aqui na frente. Eu te convido a vir aqui e aceitar Jesus. Se essa mensagem, a igreja está com os olhos fechados, tira a vergonha, é por Senhor. Ele fez tudo aquilo por ti. Se tu apenas sentiu e quer aceitar Jesus, vem até a frente. Tu não precisa ser super crente, tu não precisa ser nada disso. Tu só vai escrever o teu nome no livro da vida. Se alguém quiser, em nome de Jesus, pode vir aqui à frente. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Aleluia, Deus. Deus é fiel. Mais alguma alma? O Senhor está chamando, igreja. Ele nos fala assim, que eu estou na porta e bato, e aquele que quiser abra. O Senhor está batendo na tua porta hoje. Aquele que tem o coração aberto para o Senhor, abre nessa noite. Aquele que quer aceitar o Senhor, abre nessa noite. Ele está querendo entrar. Tudo aquilo foi por mim, foi por você. Pensa, igreja, cada chibatada foi por mim, foi por você. Aleluia. Mais alguém quer vir na frente? Em nome de Jesus. Pastor, assim eu deixo para o Senhor, eu passo. E a igreja que acredita nessa bendita palavra, dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Continue assim, meu filho. Orgulho para Jesus e orgulho para nós. Continue assim. Aleluia.
Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos neste momento, por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor enviou em nossos corações, meu Deus. Pai, somos gratos ao Senhor por uma mensagem dessa nesta noite. Pai eterno, eis aí, Senhor, os teus filhos que se reconciliam ao Senhor neste dia de hoje, que voltam para a tua presença, Senhor, para te adorar, te glorificar, Senhor. Se porventura tiver algum dom teus filhos, que o Senhor possa devolver nesta noite a eles, e que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Nosso irmão José, nosso irmão Adão, este jovem, Senhor, que está conosco, Pai, estenda as mãos sobre a vida deles. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, e agradecemos pelos feitos em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, Senhor. E que o teu Filho amado, Senhor eterno Deus, nosso irmão Ribas, Senhor, continue enchendo ele de conhecimento e sabedoria. Verdadeiramente nós víamos, Senhor, a tua graça sobre o teu servo, e aonde ele tem passado, ele tem apregoado o seu evangelho. Por isso nós cremos, Senhor, que vai ser uma rajada de fogo este jovem, e dar sequência num grande ministério, Senhor, que é alcançar vidas ao Senhor. Pai, abençoe tua igreja, do menor ao maior, Senhor. Abençoe teus filhos nesta noite, Senhor. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos pelos feitos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor.